Saiam os esqueletos dos seus lúgubres sepulcros para comer as rabanadas, os atores de fresas e as tortilhas, com todo o amor, preparados por sua irmã Frida Kahlo. Depois de um hiato de 2 anos, acaba de chegar à Netflix a 3ª temporada de The Crown. Sculpture is a very rare human activity, but it's a very meaningful activity because it's a radical political statement, using the material to find new emotion, new meaning, which is very important. O diretor disse que vocês são bons atores, mas como jogador de futebol... Nós vivíamos com uma indignação atravessada na garganta, ele não sabia o que fazer com ela. O Pasquim veio e falou assim, faça isso, que era ironizar o movimento que estava nos oprimindo. Oi, boa noite, eu sou Adriana Couto, Metrópolis no ar. As conversas do médico Drauzio Varela com funcionários que trabalhavam em presídios acabaram se transformando numa grande pesquisa, que virou livro, que virou um documentário, que virou uma série, que agora estreia na telona como longa-metragem de ficção, Carcereiros. Você já se perguntou por que você volta para esse trabalho, sendo que você pode correr o risco de não voltar para sua família? Carcereiros retrata um pouco dessa linha tênue, né, entre Estado e crime organizado, né? Mas acho que o que te interessa aí é esse olhar, esse universo através do agente penitenciário. Não, o que me interessa, o que sempre me interessou muito esse personagem, assim, o indivíduo que tem que lidar com essas massas que se movem, que polarizam, e como é que ele lida com esse indivíduo comum, que tem que ser neutro, porque se ele não for neutro, ele não, né, tá fora da função dele, é quase um juiz, de certa forma. Como é que ele lida com esse cotidiano, né? Quando o Drauzio escreveu o livro, o que é o livro, se não o resultado das reuniões que ele tinha, papo de boteco, porque ele se reunia periodicamente com esses carcereiros, porque eles eram amigos. Só que ele foi compilando essas histórias de vários carcereiros do país inteiro. Isso se traduziu num documentário. Esse documentário deu origem à série. Só que a série não dava para ser, ou dava, mas eles decidiram que não, para ser contada por vários carcereiros. Então acharam melhor escolher um que vivesse todas essas histórias. A gente tem que garantir que o preso continue preso, não morto. É um filme de ação, mas que faz a gente refletir através do sistema carcerário, né? O presídio, em geral, sempre, no geral não, sempre é um espelho da sociedade. E quando eu vi esse roteiro, eu falei assim, eu vou fazer eu vou contrabandear uma certa reflexão. Eu não quero afirmar nada, mas eu quero que as pessoas pelo menos pensem um pouco sobre isso, sobre essa confusão que está hoje no país, assim. A gente consegue entender o ser humano através do sistema carcerário, né? Como funciona também o Estado, como funcionam essas relações, né? A sociedade se reflete totalmente no presídio, né? Usando a ação como pano de fundo, usando o presídio como pano de fundo para falar de outras coisas que estão escancaradas aí na vida, né? Escancaradas e nos fazendo muito mal. Então eu acho muito bacana esse cinema assim, porque eu acho que o cinema não existe para ensinar verdades, mas levar as pessoas a descobrir suas próprias verdades, suas fraquezas, suas mazelas. Virginia, acontece alguma coisa com você. Eu já não tenho mãe. Vira e mexe tem rebelião, briga. Não vai acontecer nada. Você não pode prometer isso, pai. É saber que eu estou fazendo essa série, e esse filme, que é dramaturgia no sentido de entretenimento, mas também tem um cunho social, também é didático de certa maneira, me deixa muito feliz.
A gente continua, vamos dizer assim, no escurinho do cinema, com um filme agora que conta a história de 2 meninos aspirantes a jogador profissional. É o primeiro longa do diretor Yves Rosenfeld, que comemora a estreia do filme 5 anos depois do início do projeto. Então, vamos prestigiar. Aspirantes é um filme movido por 2 paixões, é isso? Cinema e futebol? Sem dúvida, sem dúvida. Sou um grande apaixonado por futebol e um outro grande apaixonado por cinema também. Só que em cinema você tem mais experiência, vamos dizer assim, do que em futebol. Pois é. Em cinema eu sou menos perna de pau. Lá uma peneira essa semana aí. Peneira fechada, quase ninguém tá sabendo. Lá no Rio. Acho que tu podia chegar lá, né? Que história você está contando em Aspirantes? Aspirantes é a história de um jovem jogador de futebol, aspirante a jogador de futebol, que tem a sua vida atravessada pela gravidez precoce da namorada e depois do melhor amigo dele assinar um contrato com um clube profissional, ele começa a desenvolver uma série de invejas em relação a esse amigo. Então é um drama psicológico desse protagonista que é ambientado nesse universo do futebol. Quando essa criança nascer, eu não quero um marmanjo vindo atrás de mim, chorando no meu ouvido, pedindo pelo amor de Deus me ajude, agora o que eu faço com essa criança? Não. Tá me ouvindo? Vocês vão ter que se virar. Como é que é a relação de amizade entre o Júnior e o Bento? O Bento, apesar do Júnior ter que trabalhar, estudar e tal, o Bento ele já tem um pouco a estrutura financeira até melhor que o Júnior, né? Sim. E isso já deixava o Júnior um pouco mais tenso em relação à amizade, assim. Tipo, o cara tem um videogame, o Júnior não tem videogame. O cara, sabe, dorme a hora que ele quer, eu não posso dormir a hora que eu quero, porque eu tenho um tio chato que fica na sala, tem todo esse drama que ele vivencia, tanto que ele fica mais fora de casa do que em casa. O mais legal da gente, assim, o Bento não vai notando, não. Eu acho que ele, em algum momento isso aparece, assim, fica evidenciado. Mas o mais legal é a gente conseguir ver o Júnior, de alguma forma, sofrendo muito com esse sentimento que está dentro dele. A gente criou esse ambiente de treinar todo dia, um ritmo de atleta mesmo, assim, eu treino de 4 horas por dia, com esse time. E aí tinha uma coisa engraçada que a gente montou 2 times, só que eventualmente o time adversário era melhor que o nosso. E a bola só ficava no ataque do time adversário, a gente precisava que a bola fosse para outro ataque. Então, aos poucos eu ia pedindo para o juiz expulsar jogadores do time adversário. Abacaxá é o quê? Força! Abacaxá é o quê? Raça! É o quê? União! A gente tá aqui pra quê? Vencer! Abacaxá! Vamos lá! Vamos de série agora? The Crown, que conta a história da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, chega à 3ª temporada. Sai Claire Foy e entra Olivia Colman no papel da monarca. Tony Góes conta mais pra gente. Depois de um hiato de 2 anos, acaba de chegar à Netflix a 3ª temporada de The Crown, aquela série que conta com riqueza de detalhes e cenários suntuosos a vida da monarca britânica Elizabeth II, desde a mais tenra infância. Everyone was delighted with the new profile, ma'am, which they feel to be an elegant reflection of Her Majesty's transition from young woman to Old bet. settled sovereign. Essa nova safra, ela cobre o período que vai de 1964 a 1977, com a rainha já mais madura. Por isso teve uma troca de atrizes. Saiu a Claire Foy, que fazia a Elizabeth jovem nas 2 primeiras temporadas, e entrou Olivia Colman, que ganhou um Oscar no começo desse ano, fazendo uma outra rainha, a desequilibrada rainha Anne, no filme A Favorita. E a Helena Bonham Carter, que já fez o papel da rainha mãe no filme Discurso do Rei, agora faz uma das filhas da rainha mãe, a princesa Margaret, a irmã mais nova de Elizabeth II. Elder sister, younger sister, number 1 and number 2. Who's number 1? You.
os 10 episódios dessa nova temporada seguem a ordem cronológica dos acontecimentos, mas 8 deles meio que podem ser vistos em qualquer ordem, porque eles trazem histórias fechadas que se resolvem naquele mesmo episódio. Os 2 episódios que precisam ser vistos em seguida são o 8 e o 9, porque eles contam a história do envolvimento do príncipe Charles com uma jovem chamada Camilla Shantz. Você já sacou, né? Ela tinha um outro pretendente com quem ela acabou se casando e aí ela virou Camilla Parker Bowles. Ela e o príncipe Charles só iriam ficar juntos para sempre depois de muitos e muitos anos, mas esse é assunto para daqui a algumas temporadas. Aliás, os produtores de The Crown já avisaram que na 5ª temporada vão trocar a atriz de novo. Vai entrar a atriz Imelda Staunton, da franquia Harry Potter. E, pelo jeito, assunto não vai faltar. Vocês viram o que aconteceu essa semana, né? O príncipe Andrew foi envolvido num escândalo acusado de abuso sexual e precisou se afastar de todas as suas funções oficiais. Isso aí tá com um cara que vai virar episódio daqui a algumas temporadas de The Crown. On days like today, ask yourself, in the time I've been on the throne, what have I actually achieved? For the times they are changing. Símbolo do jornalismo alternativo durante a ditadura militar, o Pasquim está completando 50 anos e ganhou uma exposição no Sesc Ipiranga. São edições originais, discos que remetem à época, charges e ambientes que ajudam a contar a história do jornal. – 50 anos de uma história, cara. Uma coisa muito interessante. Isso aqui não é uma exposição, isso aqui é uma lembrança, é um resgate de alguma coisa extremamente engraçada, tanto quanto importante para nós. Nós não podemos nos esquecer da existência desse jornal. Esse jornal não foi apenas um tabloide que saía semanalmente com grande sucesso durante um longo período, mas ele foi um marco na nossa história e no nosso comportamento. A partir do Pasquim, nós começamos a ter um pouco mais de lucidez para enfrentar a opressão, que sempre foi uma coisa muito presente nas nossas vidas. A ideia da criação do Pasquim nasceu no final de 1968, em uma reunião entre os jornalistas Tarso de Castro, Sérgio Cabral e o cartunista Jaguar. A grande jogada do Pasquim foi a sorte de reunir 10 caras com a cabeça daqueles caras. Fortuna, Ziraldo, Tarso de Castro, Jaguar, Cláudios, Caulos, Biel Paiva, só gente da melhor qualidade. A vida nos deu a sorte de reuni-los. O Pasquim era uma ironia única e semanalmente cutucava o fígado do sistema opressor, entendeu? Toda a exposição com originais dos Pasquins, as capas, as matérias, fotos. Tem esse painel do Eu Quero Mocotó, que lembra essa história. Eles fizeram essa brincadeira, eles pegaram esse quadro clássico, que inclusive é aqui do Ipiranga, né? Que é a independência do Brasil, e aí o Dom Pedro, ao invés dele estar falando independência ou morte, ele está falando Eu Quero Mocotó, que era um hit da época, e aí eles foram presos por isso. E aí quando eles foram presos, 9 integrantes foram presos, dos 11 da equipe mesmo, e aí eles não podiam falar que eles foram presos por causa da ditadura mesmo, da censura. E aí eles inventaram que eles estavam com uma gripe, todo mundo pegou uma gripe muito forte e ficou afastado da redação. Essa aqui é uma tentativa de reproduzir que a nossa cenógrafa, a Daniela Thomas, fez, de dar uma mais ou menos o que era, como era a cela. É claro que se fosse tão arejada, os pasquineiros não iam nem querer sair da prisão, porque estava divertido. Mas é uma reprodução do que foi a cela, do que era a cela onde eles ficaram presos por cerca de 100 dias. A importância da exposição nesse momento é porque o horizonte está começando a ficar nublado, entendeu? A gente não pode permitir que essa sombra que está surgindo no horizonte ganhe força. Não, sem trevas, a gente quer o sol brilhando no Brasil.
E no próximo bloco tem o quê? Exposição. Você vai ver as esculturas do britânico Tony Craig pela primeira vez no Brasil. O Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia acaba de receber as obras de um dos grandes escultores da atualidade, o britânico Tony Craig. São 43 peças, algumas com mais de 5 metros de altura. Na mostra Espécies Raras, a maioria dos trabalhos foram feitos nos últimos 20 anos. Outros, mais antigos, servem apenas como ponto de referência. It's not a retrospective. No, it's okay, but no. Wait till I'm dead for that. Sempre com bom humor, Tony Craig explica que a base de seu trabalho é a exploração dos materiais. Ele é um materialista inveterado. I'm a real materialist. I mean, and I think a radical materialist, as sculptors should be. Glass, bronze, plywood, they're materials, aluminium, they're man-made materials. And that's what I'm interested in, how we make stuff. We know nature makes fantastic, awe-inspiring things, but why do we make the things we make? It's fantastic to be in Sao Paulo, but just quite frankly, this wall and this concrete thing and the railing and the window and the door, this could be anywhere in the world, because what we do as human beings, we impoverish the world with our form making because we use utilitarian economic forms. We take the forest down because we need a field, and shortly afterwards we think, well, in the field we need a car park. So we are always, the material gets weaker and weaker, but sculpture goes in the other way. Sculpture is the only thing where a new form. No MUBI, também é possível ver os desenhos do artista. São exercícios feitos antes das esculturas, que têm uma autonomia própria. Não é um esboço para a escultura, não é que ele faz para projetar, não. Ele está exercitando um pouco, né, a linha, exercitando as cores. If you consider Western sculpture in the 19th century, it was purely figurative. And it was very anatomical. It was so, the ability to show how well you could make a human figure, or even reproduce a human figure, and it's how boring, how terribly boring. You know, I mean, that never interested me. No caso dele, não há separação entre figuração e não figuração. Se você for olhar bem algumas, você vai encontrar cabeças, rostos, nariz, boca. Então, é as duas coisas. É figurativa e não é. Olha aquela ali, já que a gente está aqui, ó. Gente, tem um mega nariz ali e uma não, boca. tem um rosto ali. Vocês estão vendo o rosto? In an everyday practical world of, which everybody has to get on with, and I know that's very important, it's not what artists do. Artists go an individual path and they take the time to sort of read the material and give it different significance, and that's really what I hope to do with my work. E agora, tem mais exposições para você ver o que está acontecendo pelo mundo. De volta com o teatro, a atriz Cristiane Triceri encarna a pintora mexicana Frida Kahlo no palco do Sesc Pinheiros. Com direção de Cacá Rossé, parceiro da atriz na companhia Ornitorrinco, o espetáculo quer mostrar um lado mais solar da artista.
Frida está celebrando a vida no Dia dos Mortos. Aqui até não se canta mal as rancheiras. Estamos aqui fazendo a Frida Kahlo. Uma Frida de Humberto Robles, que fez uma pesquisa incrível em cima dessa pintora mexicana e nos traz uma Frida solar, diferente da única Frida que a gente conhece muito aqui no Brasil, que é a Frida sofrida, a Frida que teve o acidente com o bonde, em que ela ficou com a coluna partida. E a Frida, que quando era criança teve poliomielite. Então ela veio sofrendo e a morte rondando a vida dela desde a infância. E agora permitam que eu lhes apresente my best friend, a ceifadora do além, o descanso eterno, a megera da foice, o desfecho final, a Dona Morte. Nesse texto, o Robles coloca a Frida inserida no Dia dos Mortos, onde ela espera pelos convidados dela, mortos ou vivos, ou mortos-vivos, para que venham a uma ceia que ela está preparando nessa festa de Dia dos Mortos. Então a gente consegue enxergar uma Frida cáustica, o humor dela era muito cáustico. E toda essa alegria e esse prazer de viver. Ela se agarrava à vida com muito fervor. Pare de me castigar com o teu silêncio e venha se divertir comigo, porque hoje eu estou super engraçada. E ela representa cada vez mais essa mulher à frente do seu tempo, que mexe na questão do feminismo, da questão de gêneros, tirar da vida tudo que ela me der, seja o que for, sempre que me interessar e puder dar algum prazer. É você, Diego? Diego! A Frida tem a ver com agora, principalmente nessa premência de viver, porque a gente está num momento onde é tudo muito frágil. Sempre foi, na verdade, mas agora a gente tem essa clareza da fragilidade, não sei se por conta das mídias sociais, onde você vê tudo o tempo todo, só que ao mesmo tempo através de uma mídia, né? Então eu acho que o teatro e o poder trazer essa vontade, essa gana de viver, essa alegria de viver e essa reverência à vida e à morte e aquilo que ela diz, vamos partilhar, que todos, ao fim e ao cabo, estamos mais mortos que vivos. Viva la vida, carajo! Fim das contas, a Gringolândia não passa de um grandíssimo chiqueiro. E o Metrópolis termina com a nova parceria de Lô Borges e Samuel Rosa. Os mineiros acabaram de lançar a música Dínamo, primeira faixa do álbum de mesmo título que vai sair em março. A gente se despede com música. Um beijo e até amanhã. O sol nasceu de madrugada e o céu ganhando tom de azul. Lembrei da nossa caminhada pelos confins da América do Sul. Chegamos onde não havia nada, um mar de sal que refletia a luz. Uma cidade abandonada, seguimos vendo a olho nu.